pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios sobre monômios. Hoje, os exercícios que a gente vai corrigir é daquela atividade que ficou para vocês fazerem em casa. Então vamos lá, questão 1. A questão 1 dizia: o grau de um monômio é obtido somando-se os expoentes das variáveis. Logo, determine o grau de cada um dos seguintes monômios. Bom, na letra A gente tinha o monômio 5x². Aqui a gente só tem uma variável, o x, e ele está sendo elevado ao quadrado. Portanto, nosso grau do monômio é grau 2. No B, a gente tem o monômio 5x elevado à quinta potência, y ao cubo. A gente tem duas variáveis, as variáveis x e y. X está elevado à quinta potência e y ao cubo. Então, a gente tem que somar esses expoentes, 5 mais 3, que é igual a 8. Portanto, nosso monômio tem grau 8. Na letra C, menos 5 ao cubo B, a gente tem que somar os expoentes de A e de B. O A tem expoente 3 e o B não está aparecendo aqui, está escondido, mas a gente viu nas nossas aulas que quando isso acontece, a variável tem expoente 1, então a gente soma 3 mais 1, que dá 4. Portanto, nosso monômio tem grau 4. E por último, letra D, 3x, a elevado à quarta potência, z e b ao quadrado. As nossas variáveis são x, a, z e b. X tem expoente 1, a expoente 4, z expoente 1 também, assim como x, e b expoente 2. Então, a gente soma 1 mais 4 mais 1 mais 2, que dá 8. Portanto, nosso monômio tem grau 8. Tá bom, pessoal? Então, vamos para a questão 2. Na questão 2 dizia assim: todo número real que forma um monômio é chamado de coeficiente e toda parte das letras é chamada de parte literal. Tendo isso em vista, explique quando que dois monômios são semelhantes. E ainda tinha uma imagem ali, né, de dois monômios semelhantes, 3AB e 12AB. Bom, vocês poderiam ter escrito algo mais ou menos assim. Dois monômios são semelhantes quando possuem a mesma parte literal, ou seja, a parte das letras, né? Se você escreveu algo mais ou menos assim, tá certo. Agora a questão 3. Realize as operações que se pedem, lembrando que ali está o nosso amigo Bolt, supercão. Se você não viu o desenho, pode ver. Ele diz assim: para somar ou subtrair monômios, devemos somar ou subtrair os coeficientes e repetir a parte literal do final. Então, na letra A, 5xy² mais 20xy². Antes de tudo, a gente observa que os dois monômios têm a parte literal xy². A gente viu que para poder operar os monômios, realizar as operações de soma e subtração, eles precisam, antes de tudo, ser semelhantes. E isso acontece aqui. Então, o que a gente faz? A gente soma ou subtrai os coeficientes, nesse caso a gente está somando, então a gente soma 5 mais 20, que dá 25, e o nosso resultado, a gente vai repetir a parte literal, ou seja, vai ser igual a 25, que a gente calculou, xy², que é a parte literal dos monômios que a gente estava operando. Agora, na letra B, a gente faz a mesma coisa, a gente opera os coeficientes, no caso, a gente vai fazer 3 menos 12, 3 menos 12 é igual a menos 9, então o resultado dessa subtração de monômios é menos 9 ao quadrado z. Na letra C, a gente tem x menos 3x mais 7x. Lembrando, aqui na frente do x, quando não aparece um número, sempre tem o número 1 escondido. Então, a gente opera os coeficientes novamente. A gente vai fazer 1 menos 3 mais 7, que é igual a 5. Portanto, nossa operação é igual a 5x.
E por último, a letra D. A gente tem menos 3y² mais 3y²B. Se a gente operar os coeficientes, a gente vai ter menos 3 mais 3, que é igual a 0. Então, o resultado dessa operação é 0y²B. Ou a gente pode escrever só 0. É um monômio nulo. Agora, penúltima questão, a questão 4. Observe a conversa dos monstros do filme Monstros S.A. e resolva as operações a seguir. Mike, você lembra como multiplicamos e dividimos monômios? Sim, Sullivan. Você precisa multiplicar ou dividir os seus coeficientes, somar ou subtrair os expoentes das variáveis iguais e, por fim, reescrever as letras que não se repetem. Então, vamos fazer isso nas letras A, B, C, D e E. Na letra A gente tem 2x² que multiplica 6xb². Primeiro de tudo, a gente multiplica o 2 e o 6, que dá 12. Depois, a gente tem que somar, porque a gente está Depois, a gente tem que somar os expoentes das variáveis iguais, porque a gente está realizando uma operação de multiplicação. Então, no caso de x, a gente vai somar 2 mais 1. Lembra que quando não aparece expoente, ele é igual a 1, que dá 3. Então, fica 12x². E, por último, o b, que tem expoente 3 e 2. 3 mais 2 é 5. Então, fica igual a b elevado à quinta potência. Na letra B, a gente multiplica novamente os coeficientes 3 e 1. Quando não aparece é 1, né? 3 vezes 1 igual a 3. Agora, a gente precisa somar os expoentes das variáveis iguais. No caso de x, tem expoente 1 e 1, então fica x². No caso de z, é 1 e 1 também, que nem no x, então fica z². E por último, o b² não se repetiu, então a gente repete ele. Na letra C, agora uma operação de divisão. A gente tem que dividir os coeficientes, 1 dividido por 1 igual a 1. Depois a gente tem que subtrair os expoentes das variáveis iguais. No caso de x, 1 menos 1 é 0. A gente pode escrever x elevado na 0. No caso de z, é a mesma coisa que x, então o expoente 1 menos 1 também dá z elevado na 0. E por último, o b² que não se repetiu, a gente repete no final. Esse 1 que multiplica todo esse monômio, a gente não precisa escrever ele, lembra? Ele pode ficar escondido. E tanto o x elevado a 0 como o z elevado a 0 também podem desaparecer, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. O que sobra, então, só o b². Na letra D, a gente tem que dividir os quocientes, assim como na questão anterior. 5 dividido por 3 não é uma divisão exata, então a gente pode deixar indicado na forma de fração mesmo, 5/3. E a gente subtrai os expoentes das variáveis iguais. No caso, é só o a que tem igual, né? Então, a gente subtrai 3 de 1, sobra o nosso a². E, por fim, escrevemos o b, que não se repetiu. Agora, a última dessa questão, letra E. A gente faz a mesma coisa, lembrando que agora é operação de multiplicação, novamente. Então, a gente multiplica 7 vezes 4, que dá 28. No caso de A, ele só tem expoente 1, então fica o próprio A lá na nossa resposta. A mesma coisa o B, só tem o expoente 1, então a gente escreve ele lá na nossa resposta. E o B, ele se repete, então a gente soma os seus expoentes, que dá 2. Então, a gente escreve x² e só sobrou ali o nosso z, né? O z não se repetiu e tá lá no segundo monômio. Então, a gente repete ele também. Nossa resposta final fica 28ab x²z. Então, agora nossa última questão. Pensando nos monômios semelhantes, qual que é a principal diferença entre as operações de adição e subtração
e de multiplicação e divisão com os monômios. Então, você pode ter escrito com as suas palavras, mas a principal diferença é que para o caso da adição e subtração, os monômios eles precisam ser semelhantes, senão a gente não pode operar com eles. Já para a operação de multiplicação e divisão, isso não é necessário. A gente pode operar, multiplicar e dividir monômios que têm a parte literal diferente. Tá bom? Então essa foi a correção de exercícios. A gente se vê de novo na aula de quarta com um novo conteúdo. O conteúdo vai ser sobre polinômios agora. De novo, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem me mandar mensagem ali no Instagram, tá bom? Que é prof.matemática com 2 As no final. Um beijo, então, até quarta!